Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Eu tinha um sonho muito grande de viajar de férias com a minha família e ir pra praia. Só que não era assim, ir pra praia, era um sonho de ir pra praia de avião, com aquele glamour. Eu pensava assim em ficar no hotel de frente pro mar, à beira-mar, só atravessar a rua, sabe? Era um sonho muito grande que eu tinha de ir com a minha família pra lá, com minhas filhas, com meu esposo. E no ano da pandemia, eu profetizei no começo do ano que eu iria. Esse ano eu vou pra praia, viajar com a minha família, do jeito que eu sempre sonhei. Só que naquele momento que eu profetizei, eu não tinha condição nenhuma de ir. Assim, era de jeito nenhum, tinha condições. Tava ganhando muito razoável e era assim, mas eu profetizei, eu não pensei se o dinheiro dava, não dava, nem nada. Eu profetizei aquilo e acreditei e assim, esqueci. O povo ficou até desincrédulo do eu falando assim, mas eu falei para algumas pessoas assim, e passou-se o tempo, entrou a pandemia. Na pandemia eu trabalhei bastante, ganhei bastante dinheiro, fundei uma distribuidora hospitalar. Então assim, tive condições de ir, foi assim, um repente na minha vida. Eu ganhei bastante dinheiro. E do meio do ano para o final do ano eu comecei a planejar a viagem para o Rio de Janeiro. Eu já tinha condições, fiquei, nossa, eu ficava maravilhada imaginando como é que ia ser, aquele sonho todo. E o que aconteceu? A gente ia para o Rio de Janeiro e naquela época, para mim ir para o Rio de Janeiro, ficava inviável as datas que eu queria. O preço estava muito exorbitante, por ser final do ano, eu queria em dezembro, perto do Natal, e ficava assim, não dava. Aí a gente ia junto com a família do meu ex, a gente ia, a minha família com a família do meu ex, que são pai das minhas filhas. E ela falou, vamos pro interior, ou vamos para outra praia, vamos escolher outro lugar. E aí ela escolheu meio que um lugar lá que era bem próximo, assim, eu aceitei, mas no fundo parece que não era aquele que eu queria, sabe? Mas não aceitei mesmo, não. E aí ela começou já a ver pousada e tal, porque ela já morou no Rio, ela era mais familiarizada com o local. E eu meio que aceitando e não aceitando. Chegou um determinado momento que eu falei, eu não vou mais. Falei para minhas filhas, falei, olha, eu não vou mais. Eu só não tinha ainda falado para ela, mas eu falei, não vou mais, não é do jeito que eu queria, não quero ir mais. E fiquei nisso, fiquei uns 15 dias nisso. Aí, tava pensando nesse assunto um dia lá, assim, raiva, assim, queria ir, ter ido, do jeito que eu queria, pensando, aí veio uma voz assim, ouvi, ou foi um pensamento. Por que que você não aceita o que eu tô te dando? E eu fiquei com aquilo, por que que eu tô tão remoendo assim? Por que que eu não aceito o que a vida quer me dar? Naquele mesmo momento eu parei, refleti, descansei, soltei. Peguei o telefone, liguei para ela, madrasta das minhas filhas, o nome dela é Vanessa, falei, olha Vanessa, escolhe o lugar que você quiser. Pode escolher. Onde você decidir que a gente vai, é onde a gente vai. Já que você conhece, você sabe dos local, o que você decidir para mim tá ótimo. Soltei. Aí ela escolheu a cidade de Paraty, que é uma cidade linda, maravilhosa. Tem muitas ilhas, a gente foi daqui de Goiânia para Piracicaba, de Piracicaba a gente foi para lá. Nossa, uma paisagem linda, maravilhosa, assim. Foi uma viagem muito boa. A ida a gente foi de carro, eu fui observando, vendo a mata. A chegada é muito bonita, tem muitas cachoeiras, é uma natureza muito bela lá. E aí a gente foi, a pousada muito aconchegante, uma pousadinha assim de interior, assim, muito bom mesmo. Várias ilhas que podia ser visitada, não era só uma praia, a gente podia ir em várias ilhas. O que que aconteceu? A gente foi, acho que a gente chegou lá numa segunda, a gente ia ficar 7 dias. Quando foi na quarta-feira, o Rio de Janeiro foi todo interditado. A capital e algumas cidades do interior mais próximas, por conta da pandemia. Então ele deu lockdown lá e todos os visitantes, os turistas que estavam na cidade, teve 12 horas para sair. Então, ou seja, eu estava contra tudo, só que o universo estava me tirando de algo que eu ainda não poderia ver, né? Eu não poderia saber. Como que a gente ia saber? Pandemia, né? Se eu tivesse insistido,
teimado, não aceitado o que o universo tinha me dar, o que a vida estava me dando, o que ia acontecer, eu ia para casa. No meio das minhas férias, com certeza não ia ter reembolso, porque na pandemia estava tudo muito difícil para o pessoal das pousadas. E não ia ter uma viagem nem parecida dos meus sonhos. E lá onde a gente foi, quando eu soltei, que eu aceitei onde a gente foi 11 ilhas visitadas. A gente ficou todos os dias lá, não foi interditado. Não, pensa numa viagem maravilhosa. Então, aceite o que a vida te dá. Porque às vezes você não tem visão ainda do lá na frente, do futuro. E a vida tem algo melhor para te entregar do que você imagina. Então a vida me entregou algo muito melhor do que eu imaginei.